Senhores, hoje vamos falar de sucessão empresarial. Por que, professor, nós vamos falar sobre sucessão empresarial? Simples, porque todo mundo tem dúvidas sobre essa sucessão. Empresários não sabem qual a sua responsabilidade, nem o que vendeu a empresa, nem o que comprou a empresa, e o coitado dos funcionários, muito menos, né? Quem é que vai pagar os meus direitos? Não é assim que o funcionário fala? Quem é que vai pagar meus direitos? A empresa foi vendida, como é que eu vou fazer? Então, sucessão nada mais é do que uma empresa está comprando outra empresa, um sócio está se retirando e o outro está entrando para formar alguma coisa ali, fazer parte dessa empresa e ser dono dessa empresa. Ok, gente? Então vamos para a CLT, que deixa muito claro para a gente, em 2 artigos, como é que isso funciona. Então o artigo 10 da CLT diz o seguinte: qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos dos empregados. Ou seja, a empresa foi vendida, sei lá o que, uma junção, uma joint venture ou qualquer coisa assim, não importa. O direito adquirido dos empregados é mantido, ok? O artigo 10A, né, diz o seguinte: o sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação no contrato, observada a seguinte ordem de preferência. Antes de eu falar da ordem de preferência, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é subsidiário. Então, o que o artigo deixou claro para você? A empresa foi vendida, então um sócio está se retirando, aquele antigo dono está se retirando da empresa, então ele saiu da empresa. Só que, da data que ele assinou lá o contrato, que está tudo bonitinho, que ele saiu da sociedade, da empresa, ele saiu ali, ele ainda é responsável por 2 anos pelo problema trabalhista que possa acontecer. Só que ele responde de uma forma subsidiária. O que é subsidiário? Primeiro você vai processar a empresa devedora, depois você vai processar os sócios atuais, que foram aqueles que compraram, né, e a empresa em si, e não havendo possibilidade de receber isso, você vai atrás desse sócio que se retirou. Aí, se estiver dentro do prazo de 2 anos. Caso não esteja, sinto, lamento e choro. Já fui. Perdeu o Playboy, como dizem, não é? Então vamos lá, a ordem de sucessão é exatamente essa. Olha, primeiro, a empresa devedora, segundo, os sócios atuais e em terceiro, os sócios retirantes. Tudo isso foi incluído aí, né, pela 13.467 de 17. O parágrafo único, tá, gente, também incluído aí na reforma. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovado fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. O que é isso, gente? Aí a responsabilidade passa a ser solidária, não é mais a subsidiária. Solidária significa que não tem essa ordemzinha que eu passei para vocês agora. Existe o seguinte: todo mundo vai responder pela caca que foi feita. Ok? Então tá aqui o que está saindo, o que está entrando, não importa. Todo mundo aí é solidário, né? Então todos vão responder solidariamente. Como que é um exemplo disso, talvez, professor, para uma fraude? Vamos supor, uma empresa A vendeu a empresa B para laranjas. Por quê? Porque ela queria dar um golpe na praça. Tá? Isso acontece muito... Bom, deixa eu falar. Vende-se a empresa para um laranja, some, às vezes até mesmo do país, não se paga ninguém, não paga funcionário, não paga tributos, não paga nada. E os coitadinhos que ficaram ali como sócios, que são os laranjas, normalmente são pessoas muito simples, que nem sabem que são donos de uma empresa. Tá? Então não tem patrimônio, não tem absolutamente nada para você retirar deles. Então, quer dizer, são laranjas. Isso é uma fraude. Então, nesse caso específico, você vai lá naquela empresa que vendeu e vai cobrá-la de uma forma solidária. Vai conseguir, professor? Acho muito difícil, porque normalmente essas empresas, quando fazem isso, elas somem, tá, gente? Desaparecem. É uma coisa assim inacreditável. Nem os mágicos conseguem isso. Eu já tive casos aqui de empresas que estavam no exterior, neguinho lá tomando seu uísque na beira do mar, enquanto aqui 400, 500 mil funcionários simplesmente
não estavam mais recebendo, seus direitos não tinham de onde retirar, e a empresa foi para laranjas. E aí, nós vamos tirar de quem, professor? Não tem, não tem. Ah, mas pede. Né? Se você ficar ali na marra, um dia pode ser que ele volte para o país, ele tenha um patrimônio, você consiga pegá-lo, mas tudo isso dentro de prazos, né? É complicado, tá, gente? Então, nesse caso, pode não dar tão certo quanto parece. Ok, gente, deu para entender o 10? O artigo 448 da CLT, ele também nos dá aí mais embasamento para isso, tá? O 448 diz o seguinte: a mudança da propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Nós acabamos de dizer lá no artigo 10. O 448 ajuda ainda a reforçar isso e a ter argumentos para que você possa tentar receber aí para o seu cliente. Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente como a sucessora quando ficar comprovada a fraude e a transferência, que foi o que nós já falamos, não foi, gente? Então, houve fraude, vai responder de uma forma solidária e não mais subsidiária. E aí nós temos o 448A da CLT, a reforma trabalhista que trouxe esse A. Normalmente, quando vocês veem na CLT que tem um A, um B, uma letra esquisita, é a reforma trabalhista, tá, gente? Muita gente critica, eu não vejo com maus olhos não, tá? Mas tem coisas erradas? Tem coisas bem feitas? Tem outras coisas muito mal feitas? Tem. Mas em termos gerais não foi um lixo total. Então vamos lá. A reforma trabalhista deixou uma regra bem clara aí com relação à responsabilidade do pagamento das verbas trabalhistas dos funcionários quando a empresa é vendida, ou seja, quem comprou a empresa vai arcar com todos os direitos trabalhistas dos funcionários, ainda que sejam responsabilidade do antigo dono, tá, gente? E quem vendeu a empresa só será responsabilizado em caso de existir fraude na venda. No caso da venda para laranjas, por exemplo, como eu já dei o exemplo aqui para vocês, vou lembrar que pela lei só pode ser reclamado os últimos 5 anos trabalhados na empresa. O 448A caracteriza a sucessão empresarial ou os empregadores previstos no artigo 10, 448, como nós estamos vendo, dessa consolidação. As obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam, para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor, ok? Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada a fraude na transferência. Gente, acho que aqui é interessante nós falarmos um pouco desses prazos, né? Só para deixar mais claro. Então nós temos aí um funcionário que saiu da empresa, ele foi demitido, sei lá, estamos no mês de março. Ele foi demitido agora, no mês de março, 1 de março. Então ele tem 2 anos a contar do final do seu aviso prévio, do final do seu contrato, para propor uma ação contra a empresa que ele acredita ter o afetado de alguma forma. Deu para entender, gente? Então, o funcionário tem 2 anos para reclamar. Então, ele tem até 2 anos. Ele pode fazer isso no dia seguinte, ele pode fazer em 15 dias. Se querem um conselho meu, eu faria o quanto antes possível, né? Não por eu ser advogado, é para quem está propondo a ação não perder dinheiro. Por quê? Porque existem funcionários que trabalharam 10 anos numa empresa, 15 anos na empresa, mas ele só pode reivindicar os últimos 5 anos trabalhados. Então ele pega lá, da data do final do aviso prévio, ou seja, terminou o contrato de trabalho dele 5 anos para trás, é o prazo que ele tem para reclamar. Então qualquer caca que a empresa tenha feito nesses 5 anos é o que ele tem para reclamar. Se você demora muito para propor essa ação, você concorda que se você leva 1 ano para propor, você só tem 4 para reclamar? Você demora 2 anos para reclamar, você só vai ter 3 anos. Você levou 2 anos para propor a ação, aí você tem mais 3, você tem apenas 3 de reclamação. Então, quanto antes entrar com a reclamação trabalhista, melhor. Por quê? Porque se você vai reclamar lá, não dá para você reclamar os 10 anos, os 15 anos que você trabalhou na empresa, os 50 anos que você trabalhou na empresa, sei lá quanto. Não sei, depende, tem gente que está na empresa há 40 anos. Eu conheço pessoas que estão há 40 anos na empresa e estão lá ainda.
né? Então, mas você só vai poder reclamar dos últimos 5. Ah, não pagou horas extras, não fez isso, não fez aquilo, eu tinha uma estabilidade, não pagaram, minhas férias dobrou e não me pagaram. Ou seja, todas aquelas coisas do dia a dia. Deu para entender, gente? Então, dentro deste contexto é que nós temos que pensar. Então, de quem são as responsabilidades, né? Como acontecem essas responsabilidades? É aí que demonstra isso para vocês. 2 artigos aí que não são de difícil compreensão. Espero ter ajudado vocês a tirar essas dúvidas que permanecem, mas caso ainda tenham dúvidas, vocês têm meus contatos aí, tem sempre, tá aqui no vídeo, tem, aí na minha página do Face tem, na página do YouTube tem. E esse também é uma manhãzinha aqui, também é uma coisa para os meus alunos aí de OAB, né? Quase que um artigo a artigo ando fazendo aqui. Então, vejam bem, analisem, isso no dia a dia acontece bastante, e nas provas de OAB com toda certeza um bocado, tá bom? Gente, obrigado por tudo, desculpem as falhas aí, já sabem que eu não edito mesmo, né? Então é uma aula normal, o professor engasga, enrola, barulhos, mas é para ajudá-los, isso aqui não é para ficar saindo fogos de artifício aqui como eu vejo muitos aí, né? Gente, meu muito obrigado, fiquem com Deus.